Como é maravilhoso nós sabermos que nós temos esse Deus maravilhoso e fiel. Quanto você e eu temos sido fiel. Quero saudá-lo, desejando que você possa ser também uma pessoa fiel a Deus, andando nos caminhos de Deus. E hoje nós queremos falar sobre alguém que foi muito fiel a Deus, apesar das circunstâncias. Não havia tido guerra entre Israel e Síria por muito tempo. E aí os sírios vieram atacar Israel. E aí o rei pergunta para o profeta Josafá: devo ir para a guerra? E o profeta reúne todos os outros e pergunta para eles: devo ir à guerra? Ele reúne 400 profetas. E esses dizem: sim, você deve ir à guerra. Aí o rei faz uma pergunta: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Um profeta em tempos de dificuldade. Micaías, um nome que talvez poucas vezes se pronuncia em igrejas. Poucas vezes se fala sobre isso. Mas ele, em tempos de dificuldades, ele recebe uma tarefa. Ele tem dentro dele os pensamentos de Deus. Ele carrega consigo aquilo que precisava ser carregado dentro dele. Um homem corajoso. Então o rei de Israel mandou que buscassem o homem. Daí no verso 17 diz: Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. Ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para a sua casa. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que o ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeriu uma coisa, outro sugeriu outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou ele. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá e o engane. Ou seja, nós temos aqui uma história de um homem corajoso. Porque os profetas tinham uma boca mentirosa. Infelizmente, nós encontramos muita coisa falsa dentro de igrejas hoje também. E nós sempre temos que voltar no princípio, neste livro aqui, e verificar o que este livro nos diz. Ah, mas eu uso também esse livro. Mas como você o interpreta? Você interpreta ele a seu favor ou a favor do Senhor? Sempre temos que olhar para aquilo que o Senhor quer fazer de nós. E se nós não olharmos para aquilo que o Senhor quer de nós, muita coisa vai ir cheio de dificuldade. Ele era odiado por causa do seu testemunho, mas ele não arredava o pé. Hoje nós temos igrejas de massas, onde se faz shows, onde se faz isto, se faz aquilo, mas onde muitas vezes pouco se busca a Deus. E aí tem aquelas igrejas que pregam o verdadeiro evangelho e as pessoas dizem: não, eu não quero isso, porque aí eu tenho um compromisso muito sério com Deus. E nós precisamos aprender isso. No verso 24, então Ezequias, filho de Quenaã, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Ou seja, um mensageiro desprezado e perseguido, batido e odiado. E o rei ordenou: enviem Miqueias de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei, ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías estava pronto a sofrer, foi jogado na cadeia, porque ele falou a verdade. E muitas vezes, quando nós falamos a verdade,
nós somos desprezados, nós somos colocados de lado, porque nós queremos os aplausos das pessoas. E nós não precisamos procurar aplausos das pessoas, nós precisamos procurar verdade. Verdade baseada na palavra de Deus. E daí diz no verso 28, se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou, ouçam o que estou dizendo todos vocês. E aí tem a profecia se cumprindo, onde o rei acaba morrendo na guerra. E atingiu ele morreu, e eles tiraram ele do combate, levaram ele embora, levaram seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, os cães lamberam o seu sangue conforme a palavra do Senhor havia declarado. Ou seja, Micaías era um profeta que profetizava. O rei não queria ouvir. O rei Acabe não queria ouvir. Ele não ouviu Elias, ele não viu Micaías, ele não queria ouvir ninguém. Ele ouvia Jezabel, a sua mulher, falar, e ele fazia o que ela mandava ele fazer. E isso trouxe a ele desgraça, e mais desgraça, e mais desgraça. Como nós temos sido fiel. Como você e eu temos vivido a fidelidade com o Senhor. Independente se nós agradamos ou não pessoas, nós queremos agradar em primeiro lugar a Deus. E nós olhamos as pessoas muitas vezes com os nossos olhos. E eu tenho me perguntado muitas vezes nos últimos dias, como Deus me vê? Eu quero viver assim, que Deus possa se agradar em mim. Que Deus te abençoe.